Vamos lá, meus amigos. Agora o nosso próximo tópico, bens. Os bens dessas entidades, professor, eles são o quê? São bens públicos, são bens privados. Quem é que define isso? Essa definição é feita pelo Código do Domínio Nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, olha lá, ó. Se ele pertencer a uma pessoa jurídica de direito público, o bem é o quê, pessoal? Público. Olha lá. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre. Perguntaram no seu concurso, os bens dessas entidades são públicos ou são privados? O que você vai falar? Os bens delas são bens públicos. São pessoas jurídicas de direito público, logo seus bens são públicos. Professor, e ter um bem público repercute efeitos na esfera jurídica? Repercute, meus amigos, vamos ver os efeitos de ter bens públicos. Você até pode colocar uma observação. Efeitos. Primeiro efeito. Uso capião. Bem público não pode sofrer uso capião. A uso capião é a aquisição da propriedade de um bem pela utilização da posse. Vocês têm que entender o seguinte. O direito civil, ele fala da propriedade. E ele fala o seguinte, o proprietário, ele tem alguns deveres por ser o proprietário da coisa. Um dos deveres é o dever de zelar pela coisa que ele tem a propriedade. Bacana até aqui, meus amigos. Um dos deveres é o dever de zelar pela coisa que ele tem a propriedade. Então, o que eu quero que você memorize para a sua prova? O que você vai levar para o seu concurso, lá pelo direito civil, pelo Código Civil? Essa pessoa que tinha a posse passa também a ter o direito a ter o que agora? A propriedade. Entenda. Chegou num terreno abandonado, o indivíduo chegou lá, colocou a casa dele lá e está morando lá. Vamos colocar um lapso temporal grande, 50 anos. Depois de 50 anos, o proprietário daquele terreno fala assim, ó, amigão, esse terreno aqui é meu, você vai sair. O que o indivíduo que estava lá vai falar? Era seu, meu amigo. O direito assegura que esse indivíduo que tem a posse agora possa se tornar o proprietário? Sim, porque o proprietário daquele terreno não teve uso capião. Ele é imprescritível. Bacana? Artigo 102 do Código Civil Brasileiro fala isso. Os bens públicos não estão sujeitos a sofrer a uso capião. Bacana, meus amigos e amigas. Próxima característica. Eles são impenhoráveis. Professor, o que é ser impenhorável? Ele não está sujeito ao procedimento judicial da penhora, à constrição judicial da penhora para o pagamento de obrigações dessas entidades. Se essas entidades têm obrigações pendentes, você não pode penhorar um bem delas para fazer o quê? Para pagar essas obrigações. Professor, então como é que elas vão pagar suas obrigações, meus amigos e amigos? A regra que elas vão pagar, segundo aquilo que está estabelecido no artigo 100 da CF, são chamados precatórios. Será expedido um título pelo presidente do tribunal em favor do indivíduo que foi vitorioso na lide lá, e esse indivíduo com esse título vai entrar numa fila, numa ordem cronológica de pagamento. Segundo a Constituição é muito lindo. O título expedido em um exercício deveria ser pago até o próximo exercício. Não é assim, pessoal. Existem precatórios aí que somam o montante superior a 10 anos. Então, um dia alguém vai receber. Correto? Ou você, ou seu filho, ou seu neto. Alguém recebe, mas o que você vai entender que a regra geral é que elas não estão sujeitas ao quê, pessoal? À penhora. São impenhoráveis os bens dessas entidades. Mais uma característica, em regra serão inalienáveis. Vocês vão ver em alguns lugares, alienação condicionada. É a mesma coisa. Observe, em regra ser inalienável é que ele não pode ser alienado, regra geral. Mas existem exceções? Existem. É a mesma coisa, alienação condicionada. Em alguns casos, os bens podem ser alienados? Sim, condicionado a determinadas características. O que eu quero que vocês entendam? Regra geral, bem público não pode ser alienado. Professor, dentre a classificação de bens públicos, nós os dividimos em 3 grupos aqui. O Código Civil também faz isso. Os bens públicos de uso comum. Quais são eles? São aqueles destinados ao exercício das atividades do Estado. Exemplo, um veículo da polícia, um prédio que funciona uma determinada repartição pública, aquilo ali é um bem público de uso especial. Olha o que o Código Civil fala, meu amigo. Esses 2 aqui são inalienáveis. Enquanto mantiverem essas características, hora de bem público de uso comum, hora de bem público de uso especial. Agora tem um terceiro tipo de bem público,
O bem público dominical, ou dominicial, como alguns chamam. O bem público dominical, ou de uso dominical, esse sim, pessoal, pode sofrer alienação. Então entenda, é o patrimônio que o Estado pode se desfazer, é o patrimônio volátil do Estado. O Estado pode se desfazer desse bem? Sim. Professor, mas então observe uma coisa, se ele for bem público de uso comum ou de uso especial, ele não pode ser alienado, mas se ele for de uso dominical, ele pode ser alienado? Pode, desde que sejam respeitadas as regras legais sobre a alienação. Na esfera federal, nós podemos utilizar como exemplo o artigo 17 da Lei 8666, que trata sobre regra de alienação de bens, que tem que ter avaliação prévia, justificativa, não é, pessoal? Seguindo aquelas premissas que estão no artigo 17. Então, entenda, se for um bem público de uso dominical, cabe alienação desde que preenchidos os critérios legais. Agora, professor, e se ele for um bem público de uso especial e de uso comum, ele nunca pode ser alienado? Pessoal, o que você pode fazer? Você pode tirar ele dessas duas categorias e transformar ele em um bem público de uso dominical. O nome disso é a chamada desafetação. Desafetação. Você tira a finalidade pública do bem e transforma ele em um bem público de uso dominical. Vou te dar um exemplo. Os senadores, há um tempo atrás, utilizavam como veículo oficial os maréias. Todo mundo lembra daqueles maréias pretos que eram utilizados. Eles eram bens públicos de uso o quê, pessoal? Especial, utilizado por exercício das atividades. Bacana? Aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Em um determinado momento o Senado falou assim, pera lá, não dá mais para senador ficar utilizando maréia, já está muito velho, eles precisam de carros melhores, não é? Nossos digníssimos senadores falaram assim, vamos alienar os maréias, mas observe, eles estavam vinculados a uma finalidade pública. Ocorreu a desafetação para que eles pudessem ser leiloados futuramente? Ocorreu. Então entenda, enquanto o bem público estiver vinculado às finalidades públicas, ou ele vai ser um bem público de uso especial ou um bem público de uso comum. Ele não pode ser alienado. Agora, retirada essas finalidades públicas e preenchidos os critérios legais, ele pode ser alienado? Pode. Regra geral, inalienáveis. Exceção, alienação condicionada, preenchidos os requisitos da lei. Muito bem, falamos das 3 principais características do bem público. Bacana ter aqui, pessoal. Nosso próximo tópico é o tópico sobre responsabilidade civil, caiu ali, que a gente vai começar no nosso próximo bloco. Espera aqui que daqui a pouco a gente continua.